Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem, conforme está prometido, profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse atenção imediatamente nesse testemunho. Meu nome é Felipe, sou advogado, vim de uma família classe média, que praticava uma religião espírita. Cresci num lar destruído, onde eu presenciava briga com os meus pais. Meu pai, especificamente, era viciado em álcool, drogas, bebida, jogo, mulheres. E a minha mãe, nessa situação, se viu precisando de ajuda. Recebeu um convite, na época, para conhecer o trabalho da Igreja Universal. Eu, criança, fui com ela. Nesse período, eu presenciei a libertação do meu pai, a transformação do casamento deles, as brigas acabaram, o meu lar foi reconstruído. Só que quando eu cheguei na época da faculdade, comecei a estudar, o brilho do mundo me iludiu. Eu fui encantado pelo brilho do mundo. Quando eu me vi, eu já não tinha mais nada com a igreja, já não tinha mais nada com a fé, com Deus. Me formei na faculdade, no curso de Direito. Nesse meio tempo da faculdade, conheci uma garota, comecei a namorar com ela, a gente se envolveu. E no início era tudo muito legal, meu namoro com ela, meu relacionamento com ela, era tudo muito bom. Com o passar do tempo desse relacionamento, uns 2, 3 anos, eu comecei a me ver desgastado, eu comecei a procurar o prazer, né, a felicidade, procurar saciar as minhas ansiedades da minha vida, enquanto profissional e até minha vida sentimental, e eu não era satisfeito. Ao contrário, a minha então namorada, na época já noiva, a gente brigava, tinha discussões, as mesmas coisas que eu via meu pai e minha mãe discutindo, eu senti na pele num relacionamento que não era nem um casamento. Eu percebia que cada vez mais a gente se distanciava. A forma arisca dela, não me entendia, não me respeitava, não me valorizava de um modo geral, acabou me afastando dela. E aí, nesse período da faculdade, começaram a surgir, por conta dessas diferenças com a minha noiva, a gente não se entendia, quando a gente estava perto era briga, e por conta disso, de forma sutil, eu comecei a ser envolvido, eu comecei a ter algumas propostas, vamos sair, vamos ali, uns amigos da faculdade, do trabalho. Quando eu me vi, eu já estava me envolvendo com prostitutas, já estava me envolvendo com garotas que faziam swing, a gente ia para casas de swing, ali rolava droga, bebida. E nesse período que eu frequentava essas casas, eu fazia questão de ostentar. Para isso você precisa se manter, você precisa gastar com roupas, com relógio, enfim, com carro. Chegava lá, fechava garrafas, comprava garrafas do melhor uísque da casa, porque você tem esse prazer, né, de mostrar que você pode. Ali você acha que você é o maioral. Por conta do vício de você fazer uma hoje, amanhã você quer de novo,
eu acabei quebrando financeiramente. Aí a ponto de eu já não precisar mais ser uísque 12 anos, aí comecei a tomar vodka mesmo, aí começou a cair para sustentar aquela situação. No início, eu alcancei esse prazer com outras mulheres, com prostituição, com álcool, com aquela vida. E com o passar do tempo, aquilo foi perdendo, é como uma droga, a ponto de nada mais satisfazer. Era um escravo mesmo, um escravo da própria vontade. Um escravo daquele momento, daquele instante. Eu consegui um emprego para trabalhar na parte administrativa da Igreja Universal. Fui galgando, fui trabalhando, ao ponto de chegar a ser advogado. Me formei, peguei meu OAB e eu já tinha um contato com a Igreja Universal enquanto criança, adolescente, da parte da fé, me vi presente ali na parte administrativa, nos bastidores da Igreja Universal. E descobri uma igreja brilhante, uma parte administrativa que funcionava, que todos ali trabalhavam em prol para fazer a igreja funcionar. Eu vi o zelo que a obra tem, que a igreja tem, com cada centavo que é colocado como dízimo, oferta, que é destinado para o trabalho da obra de Deus, para a abertura e manutenção das igrejas. E isso eu me identifiquei demais, mas não foi suficiente para eu querer buscar esse Deus. Eu não queria abrir mão da minha vontade e me submeter à vontade de Deus. Surgiu um convite para todos os funcionários que quisessem, obviamente, receber uma oração especial numa reunião de domingo. Todos os funcionários foram convocados e eu me interessei. Falei, puxa, eu vou lá, já estava naquela situação, estava mal comigo mesmo. Falei, eu vou lá, eu vou receber essa oração porque eu estou precisando. Naquela reunião, a pregação que foi dita, a palavra que foi dita, de tudo que foi feito naquela reunião, eu me lembro de um detalhe, uma coisa me chamou a atenção e ficou dentro de mim, que é a verdade que liberta. E então eu me vi amarrado naquele vício, naquela prostituição, naquela sujeira toda. E eu queria ser liberto, eu queria ser livre. E eu não sabia como. E quando eu ouvi que a verdade liberta, eu falei, puxa vida, eu quero ser livre. Eu quero viver na verdade. E só tinha um jeito para eu viver, para eu ser liberto. Eu tinha que sair da escuridão da mentira, aquela vida dupla que eu vivia, e vir para a luz da verdade. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei, naquele dia eu liguei para minha noiva e falei para ela toda a verdade. Contei desde a primeira traição até a última. Falei tudo, descarreguei, falei toda a verdade. E aí eu falei, olha, você pode acabar comigo, você pode terminar o noivado, a gente desfaz. Não me importa, eu te amo, não quero te perder. Mas isso é muito mais importante para mim do que você ou qualquer outra coisa. Poxa, se em uma reunião, uma palavra que eu ouvi e eu pus em prática, eu já pude perceber a transformação, a mudança dentro de mim. Do lado de fora estava tudo igual, mas dentro de mim eu percebi. Eu já não tinha mais vontades de fazer aquilo, eu já não tinha mais a necessidade de beber, eu já não tinha mais a necessidade de mentir. Ao contrário, mudou o meu pensamento, minha forma de pensar. Eu queria fazer o que era certo. Eu nem sabia o que era fazer o que era certo. Eu não conhecia a palavra de Deus de uma forma aprofundada, não tinha nenhuma instrução. Mas eu sabia de uma coisa, eu queria acertar. Eu queria fazer o que era certo. Eu, advogado, pós-graduado, já tinha lido algumas dezenas de livros. E indo na igreja, eu ouvia a palavra de Deus, ouvia a pregação, fui orientado até a minha Bíblia. E fui orientado principalmente da importância do Espírito Santo. Eu ouvi falar que o Espírito Santo era essa capacidade de permanecer nesse caminho. Ele me orientaria, me instruiria em todas as coisas que eu precisava fazer. E eu me lembro que teve um dia que eu cheguei em casa com essa sede e meus pais estavam viajando e eu ajoelhei. Eu ajoelhei na privada da minha casa. E eu pedi para Deus assim, falei, meu Deus, até quando eu não vou ter o Senhor? Até quando eu vou ouvir falar? Só vou ouvir falar de Ti. Até quando eu vou ser seco? Eu usei essa palavra. Até quando eu vou ser seco espiritualmente?
E aí, o engraçado é que eu orei ali, eu desabafei, falei com Deus, falei como eu nunca tinha falado com Ele. Eu levantei e procurei a minha Bíblia, procurei uma Bíblia em casa eu tive vontade de ler. E aí eu achei a Bíblia da minha mãe, que estava lá toda marcada, toda marcadinha, a Bíblia da minha mãe. E aí eu abri, não sabia ler, não sabia mexer em nada, eu abri. E eu abri naquela passagem do Vale de Ossos Secos. E quando eu vi ali Deus profetizando através do profeta, que de um vale de ossos secos, ele suscitaria um exército para o reino dele, para Israel, eu desabei, eu chorei, eu entendi que Deus, ele tinha me aceitado. E naquele momento Deus respondeu a minha oração imediatamente. Eu falei para ele: até quando eu vou ser seco? E ele mesmo, através da palavra dele, profetizou na minha vida, profetizou em mim que dos meus ossos, que todos os ossos iriam para o lugar, que eu teria junta, que eu teria carne, que eu teria pele, que eu teria principalmente o Espírito dele. Eu recebi o selo, a certeza. Eu pude perceber o próprio Deus falando comigo. Falou: olha, você é meu, você é meu. E aí eu falei: eu sou teu, eu não sou de mais ninguém, eu não sou nem meu mesmo. Eu não tenho nem mais vontade própria, eu só quero fazer a tua vontade. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Graças a Deus por esse dia. A gente até tem que dia! Foi maravilhoso. Todos perceberam a diferença, não sabiam o que era, mas falaram: você está diferente, o que está acontecendo? E aí eu contava o que acontecia, o que tinha acontecido comigo. Então depois que eu recebi o Espírito Santo, eu sou outra pessoa, transformado, outro filho, outro profissional mais aplicado, com outro homem com caráter. Hoje eu tenho caráter, hoje eu sou fiel à minha esposa, eu não dependo mais de mentira, não dependo mais de bebida, de prostituição, de mulher, de ser cobiçado ou não ser cobiçado. Não tem coisa melhor do que você ser conhecido de Jesus, ser conhecido. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus, uma relação mesmo, como com a minha esposa, uma relação de intimidade. Ele é meu amigo. Ele me ouve, eu ouço ele me exorta, eu obedeço, eu busco ele, eu busco querer saber qual é a vontade dele, antes de tomar uma decisão, antes de fazer, de comprar, de vender, eu me submeto a ele. Hoje a gente trabalha, tem nossa vida de qualidade, mas nada disso é nossa prioridade. Mas se eu puder ganhar uma alma que seja, com tudo isso aqui, esse testemunho que eu estou dando, se uma pessoa for salva, para mim já é o suficiente. Então dinheiro, nada disso importa, nada disso mesmo, eu estou sendo sincero, nada disso importa. O que importa é servir a esse Deus maravilhoso que me salvou, que me aceitou, que é paciente comigo. Ele é paciente, ele entende as minhas limitações, entende as minhas debilidades, ele compreende, ele me ama como os meus pais nunca puderam me amar, e são os meus pais. Então, hoje eu vivo para isso. E eu nem sei se eu posso falar isso, mas tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei materialmente, o que eu vou conquistar ainda materialmente, já falo de público. Quando eu morrer, eu vou doar pro altar. Porque tudo que eu tenho veio do altar. E tudo vai voltar pro altar. Porque mesmo depois de morto, se Jesus não voltar até lá, a minha vida vai ganhar almas. O que eu produzir aqui vai ganhar almas. Esse é o meu objetivo. Vai ganhar. As pessoas que estão sofrendo vão ter o privilégio que eu tenho. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu
teu agir. Sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Agora, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, nessa palavra que Jesus falou. Olha só a promessa dele. Ele disse: mas quando vier o Consolador, é o Espírito Santo que Jesus considera o Consolador também. Ele é o Espírito de vida. Nós falamos esses dias que ele é o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de ciência, de temor. Ele é o Espírito do Senhor, ele é o Espírito de conselho. Mas ele é consolador, ele consola, ele conforta. Jesus diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, quer dizer, Jesus disse, garantiu
que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Quem dá o Espírito Santo é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, testemunhará de mim. Então, o Espírito Santo é o único que nos revela Jesus, que nos apresenta Jesus. Você pode ser uma pessoa cristã, você pode ler a Bíblia, você pode ter todas as informações a respeito de Deus, do Velho Testamento até o Novo, você pode ter todas as informações maravilhosas. Porém, se você não conhecer, se você não tiver recebido o Espírito Santo, você continuará vazia e ignorando o que diz o texto sagrado, porque o Espírito Santo é quem nos ensina a entender a palavra dele. Por isso ele é chamado de Espírito de entendimento, entendimento. Ele faz-nos entender a vontade do Pai e ele faz-nos entender a vontade dele através das Escrituras Sagradas. Então, o recebimento do Espírito Santo é fundamental para a sobrevivência da fé cristã. É impossível uma pessoa viver na fé cristã sem o Espírito Santo. É tão forte, que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Jesus, não pertence a ele. Então, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Jesus. E se não pertence a Jesus, pertence a quem? Você sabe que só existe dois nesse mundo. Existe o Mamon, dois senhores nesse mundo, o Mamon e o Senhor. Quem não pertence ao bem, pertence ao quê? Ao mal. É óbvio isso. Se você pertence ao bem, o mal não tem acesso a você. Mas se você não pertence ao bem, então o mal tem o seu serviço, tem a sua atenção, tem a sua opressão na sua vida, porque lhe falta o Espírito da vida, o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, esse é o maior investimento que você possa fazer na sua vida, que você deve fazer na sua vida. Acima de estudos, acima de casamento, acima de conquista material, acima da sua vida profissional, o Espírito Santo é o Espírito que finalmente dá a vida que a gente precisa. Especialmente, por exemplo, pessoa que tem depressão. Por exemplo, nesta sexta-feira, nós temos uma reunião especial ao meio-dia só para pessoas depressivas. Só para pessoas depressivas. Então, o que é uma depressão? A depressão é a ausência total do Espírito Santo. Mas quando a pessoa vem, por exemplo, participar de uma reunião dessa, e nós expelimos o espírito da depressão, o espírito da ansiedade, ela fica livre e tem condições de receber o Espírito Santo, que está pronto para fazer morada nessa vida. Então, nesta sexta-feira, ao meio-dia, você é nosso convidado, tanto aqui no Templo de Salomão, como em qualquer outra igreja universal do Reino de Deus. Agora, eu queria que você assistisse mais um testemunho. Alguém que também foi tocado pelo Espírito Santo e teve a sua vida transformada. Por favor, vamos rodar. Meu nome é Lorena Alves de Souza. Antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu já frequentava a Igreja Universal, já participava das reuniões, porque eu cresci na igreja, fui da EBI, fui do FTU, né? Mas aos meus 13 anos eu me afastei de Deus. Eu comecei a conhecer o brilho desse mundo, né? Então eu comecei a ir para as festas escondida da minha mãe, eu comecei a beber escondida da minha mãe. Eu ficava com vários garotos para tentar preencher um vazio que na verdade eu tinha, porque como eu cresci sem o meu pai ele ficou 14 anos preso e quando ele saiu da penitenciária, a aceitação dele foi muito difícil na minha vida. E foi quando começou os conflitos dentro de casa, né? As guerras dentro de casa, onde eu vi o meu pai agredir a minha mãe, eu vi ele agredir o meu irmão, a minha irmã também, ele já chegou a agredir.
E chegou ao ponto dele tentar me agredir também. E eu fui pra cima dele também. Eu cheguei até a quebrar um vaso na cabeça dele. E naquele dia eu não pude dormir em casa, porque se eu dormisse, ele me matava. Ele deixou bem claro pra mim: se você dormir aqui hoje, eu vou te matar. Eu fui pedir orientação pra uma obreira que sempre cuidou de mim. E ela falou pra mim que toda essa situação só estava acontecendo porque eu estava distante de Deus. E eu realmente estava. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu falei: realmente, eu preciso estar presente nas reuniões da igreja, conhecer o Espírito Santo, saber o que era o Espírito Santo, porque na verdade, mesmo eu crescendo dentro da igreja, eu não sabia o que era o Espírito Santo. O jejum de Daniel, ele é sacrifício. E eu sabia que para eu conseguir receber o Espírito Santo, eu ia precisar sacrificar. Não apenas a minha vida, mas também outras coisas. Então eu me lancei. Quando eu iniciei no jejum de Daniel, eu sabia que para me ter algo a mais com Deus, eu ia precisar fazer algo a mais. E entrou o jejum de Daniel, né? Foi quando eu acabei me abstendo de redes sociais, de algumas amizades que não me acrescentava, televisão, tudo que era entretenimento, eu decidi sacrificar. Não era pecado, não é pecado, mas eu queria algo a mais com Deus e eu sabia que eu fazendo isso, Ele ia me honrar. Eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a jejuar mais, a orar mais, orar pelas madrugadas, porque se eu queria algo a mais com Deus, eu precisava fazer de tudo. Então, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Então, eu li mais a Bíblia, orei mais, busquei mais, eu frequentei mais as reuniões da igreja. Que dia, meu Senhor, que dia, meu Salvador, que dia, meu amor. Aquele dia eu sabia que tudo ia ser diferente. Eu acordei determinada que daquele dia não ia passar. Tanto que eu acordei, eu já fiz a minha oração antes de eu sair de casa para participar da reunião. E eu determinei: meu Deus, de hoje não passa, porque eu vou buscar com toda a minha força. E assim eu fiz, eu busquei, eu me entreguei. Eu dei o meu tudo naquela manhã e veio o Espírito Santo, veio a presença de Deus. Quando eu estava buscando Ele, veio aquela alegria, aquela paz que eu nunca tinha sentido antes. Veio aquele desejo enorme de ganhar almas, muito mais. E ali, naquele momento, eu não só sabia que Deus estava do meu lado, mas Ele estava dentro de mim também a partir daquele momento. Sem dúvidas, foi o melhor dia da minha vida. E como Ele se tornou meu melhor amigo, porque tem situações que a gente passa na vida que a gente não vai contar para mãe, não vai contar para pai, não vai contar para familiares, mas Deus, Ele sempre vai estar ali para te escutar, para te exortar através da palavra. Todos os complexos, os medos, as minhas ansiedades, tudo tinha sido aniquilado, porque o Espírito Santo, Ele muda a gente de uma maneira que nem nós mesmos nos reconhecemos, né? Hoje a minha casa, ela mudou completamente, né? Porque antes eu também era um dos motivos da briga lá de casa. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, essas brigas acabaram. E hoje a minha casa, ela tem harmonia, ela tem sossego. Eu consigo me dar muito bem com os meus pais, coisas que antigamente eu não conseguia. Era sempre briga atrás de briga, principalmente com o meu pai. E hoje a gente se dá bem. O Espírito Santo, Ele é a minha maior riqueza. Ele é o meu bem maior. Sem Ele, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Eu só pensava como matar, para acabar com aquela dor. Como você tem reagido a esse diagnóstico? A minha mãe me levou no médico e eu cheguei a fazer vários tratamentos, né, tomando remédios, calmantes. Por que os métodos não estão funcionando com você? E eu já não sabia mais o que fazer, não tinha o que fazer, o que tomar. Eu ajoelhei e pedi: Deus, me mostra o caminho. Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados,
Se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão, sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você ficará livre da depressão. Graças a Deus. Acabou a depressão. Estou dormindo, não tenho mais depressão. Hoje eu só choro na presença de Jesus. Compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Às 10 horas, meio-dia, 15 horas e 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Robson Pereira, tenho 39 anos. Eu fui da Igreja Universal durante 3 anos. Eu me afastei e a primeira coisa é que eu fiquei desempregado. Passei um bom tempo desempregado. Nesse meio tempo aí, cheguei até a passar fome, porque não tinha emprego. Passei a beber, eu não tinha o costume de beber e acabei entrando na bebida. E sofri muito. Lá na Bahia, que não tinha emprego, acabei vindo para São Paulo em busca de emprego, achando que a vida ia dar uma transformada. Mas acabou piorando, mesmo conseguindo emprego em São Paulo. Mas aí fui adquirindo dívidas e mais dívidas. E com isso aí que foi me tirando minha paz, onde eu me iniciei uma depressão. Eu já não conseguia dormir mais à noite. Eu passei a dormir por base de remédio controlado. Eu tomava clonazepam. Cheguei a desejar morrer. Percebi que da forma que eu estava fazendo, com a força dos meus braços, não estava resolvendo, estava piorando a situação. Então eu resolvi voltar para a igreja. Então eu cheguei ali e eu falei para o Senhor Jesus, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu virei as costas para o Senhor lá atrás, mas hoje eu reconheço que do jeito que eu estou fazendo não está tendo resultado. E eu sei que se eu me lançar nos teus braços, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Então aí eu comecei a me dar mais a ler a Bíblia, a meditar. Eu não tinha o hábito de sempre nas quartas e no domingo, então eu comecei a ir, principalmente quarta e domingo. A partir dali eu já não tinha mais depressão. O que eu fazia de errado eu não estava fazendo mais. Eu estava conseguindo dormir, coisa que eu não conseguia dormir. E eu estava tendo mais contato com Deus. Um dia eu assistindo a Palavra Amiga do Bispo Macedo, às 23 horas, e o Bispo Macedo falou a respeito do jejum de Daniel. Então ali eu enxerguei que seria definitivamente a mudança que eu estava precisando para a minha vida. Me desprendi das redes sociais. Eu não olhava mais programação da TV que não fosse relacionada à fé. E eu comecei não só a fazer o jejum das coisas seculares, mas 2 vezes na semana eu fazia também o jejum de alimentos. Eu orava mais, eu lia bastante os livros, buscava na madrugada, eu sentia mais perto de Deus. A cada dia que eu fazia da forma que foi me orientado, eu me sentia mais forte, mais perto daquilo que eu estava desejando, que era realmente o Espírito Santo. Quando foi no 21º dia, durante o dia mesmo eu fui numa loja, comprei uma roupa nova e eu apresentei aquela roupa para Deus. Eu falei, meu Deus, vai ser hoje. Vai ser hoje porque eu não estava brincando durante 21 dias. Ou é ou não é. Então eu fui decidido naquele dia. E esse dia foi um dia de quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Então chegando na igreja, o pastor já começou logo de início a fazer a busca. E eu falei, meu Deus, esses 21 dias que eu me sacrifiquei para te buscar, eu não vim aqui à toa não, meu Deus. Então eu só tenho uma coisa para dizer para o Senhor, porque eu já estava cheio daquela vida. Eu falei, meu Deus, se o Senhor não derramar sobre mim hoje o teu Espírito, eu sei que o Senhor vai perder a minha alma, porque eu sei que eu não vou aguentar ficar dentro da tua casa sem o teu Espírito, eu não vou ter força. Veio sobre mim aquela paz, aquela alegria que eu não tenho como explicar. A alegria é essa que eu nunca senti toda a minha vida. Eu costumo dizer que eu tenho um filho e quando meu filho nasceu foi uma alegria para mim, mas nem se compara a alegria de receber o Espírito Santo.
E naquele momento ali, eu sabendo que a reunião estava para acabar, mas eu queria buscar mais, eu não queria que a reunião acabasse. E era como se o Espírito Santo falasse comigo assim, eu sou contigo. E eu tinha certeza que a partir daquele dia eu ia dormir em paz, que as lutas podiam vir, mas as lutas não iam me derrubar mais. Eu tinha certeza que o Espírito Santo era comigo. E quando eu saí dali da reunião, eu queria abraçar todo mundo e falar da experiência que eu tive. Só que por mais que eu procurasse uma palavra que qualificasse aquele momento ali, eu não tinha palavra. A minha vontade era pegar o Espírito Santo que estava dentro de mim e colocar dentro daquela pessoa para ela ter essa experiência que eu tive. Hoje eu tenho domínio sobre mim. Hoje eu sou calmo. Nada consegue tirar minha paz hoje. E se eu colocar a cabeça no travesseiro, eu tenho que até tomar cuidado e colocar um despertador no outro dia para me acordar, senão eu passo até do horário. Eu faço um convite para as pessoas que ainda não teve essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo, e até mesmo aquelas que já têm o Espírito Santo, se lança no jejum de Daniel, porque essa é uma oportunidade única. E eu posso garantir para vocês que realmente transforma a vida da gente. A vida um dia antes do batismo e depois do batismo é outra vida. Então eu indico para todo mundo. E se você buscar com toda essa força, se entregar 100%, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te batizar. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar, mas não sei como falar. Poesias de amor e encantos te busquei, mas não te achei ali, meu Salvador. Ó Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia te encontrar. Ah, que dia, meu Senhor, ah, que dia, meu Salvador, ah, que dia, meu amor, quando enfim te encontrar, meu Salvador, finalmente conhecer o meu amor. Ah, que dia, meu Senhor, ah, que dia, meu Salvador, dia que encontrei o meu amor. Te achei, meu Jesus, te achei, meu Salvador. Finalmente encontrei o meu amor. Meu nome é Ingrid Dutra, eu tenho 23 anos e a minha vida antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel era completamente destruída. Desde criança
eu sempre me senti rejeitada. Eu me sentia, de todas as crianças e adolescentes, eu sempre me sentia a menor. Eu tentava extravasar em relacionamentos amorosos. Eu tentava investir todo o amor que eu deveria ter por mim mesma, o amor próprio, eu procurava em outras pessoas e exigia isso de outras pessoas. Quando eu estava ali sozinha, eu era essa Ingrid, insegura, triste, com medo, cheia de complexo, querendo dar um ponto final na minha vida, de fato. Mas quando eu saía do meu quarto, que era o meu refúgio, eu me mostrava segura, forte, independente. Eu pintava uma imagem para as outras pessoas que não era real. E aquilo dali começou a ficar pesado. Até quando eu decidi, num dia, tentar me matar. Eu tinha 19 anos, eu estava a caminho da faculdade. E aí eu tentei o suicídio na linha do trem. E quando eu estava prestes a me jogar, dar um ponto final, em toda aquela tristeza, aquelas coisas ruins que me acompanhavam desde muito nova, na hora alguém me puxou e aquelas vozes que ficavam na minha cabeça me perturbando o tempo todo, falando para eu acabar com a minha vida, elas desapareceram. E só ficou uma, bem suave: para você tem jeito. A minha mãe falou da reunião aqui no Templo de Salomão, numa sexta-feira. E eu fui determinada, com atraso, com tudo. Eu falei, não, eu vou decidida, porque hoje eu vou mudar minha vida. E já na primeira oração que eu participei, eu me derramei. Eu, assim, me entreguei e falei, meu Deus, ou eu saio daqui com a minha vida transformada, ou eu me mato. Em resposta daquela entrega, foi uma paz. A paz que eu tanto procurei, que eu tanto busquei, a alegria que eu tanto procurei em outras coisas, eu encontrei. Como tudo que é bom na vida exige sacrifício, com o Espírito Santo não seria diferente. Eu vi no jejum de Daniel uma oportunidade de renunciar tudo aquilo que me impedia de ter um novo começo, né, com Deus. Então, a partir daí, eu comecei a me dedicar mais. Eu mentia muito, era muito orgulhosa, eu era fria, eu era indiferente às outras pessoas, eu era insegura. Então, eu deixei de fazer tudo isso, até atitudes mais simples do dia a dia, que aparentemente não são nocivas, mas também que não me aproximavam de Deus, como séries, redes sociais. Eram coisas que não edificava, né? Não me aproximava. Dessa forma, eu comecei a ler mais a Bíblia, a entender mais a palavra de Deus. Eu comecei a ouvir a programação da igreja com mais frequência, ler livros, né, sobre o Espírito Santo. Eu queria conhecer ele, então eu pesquisei mais sobre ele, não como agradá-lo, como conhecê-lo, né, e como tê-lo dentro de mim, que era o principal e que era o que eu mais buscava e queria. E eu também percebi nas orações, eu não parecia que eu estava falando com alguém que não existia, com um estranho. Eu fui ganhando familiaridade, parecia que estava perto o nosso encontro. E eu sentia isso ao longo desses 21 dias, né? Então as minhas orações, elas foram se intensificando, a minha busca também, e eu notava que eu era ouvida. No último dia, no dia 26 de agosto, foi na reunião das 9h30, eu me lembro como se fosse hoje. E aquele dia que eu me levantei, já foi um dia diferente. Parecia que algo extraordinário ia acontecer, e de fato aconteceu. O pastor pediu para a gente ir até o altar. Então eu fui até o altar e eu já tinha ido várias vezes, me humilhar, né? Que sempre o pastor pedia, você que não tem o Espírito Santo durante o jejum, e eu ia. E quando eu busquei, intensifiquei, aí eu conheci, aí não, era incontestável, assim, falar que não era ele. Eu fui tomada por uma alegria, por uma paz e uma felicidade que não cabia dentro de mim. Então era algo que eu queria compartilhar com outras pessoas, sabe? É como se existisse duas Ingrids, né? Aquela do passado, eu não tenho nada a ver com ela mais. Então todos aqueles complexos, aquele medo, aquela vontade de acabar com a minha vida desapareceram. E todas aquelas inseguranças em relação à minha aparência, em relação à minha vida, em todos os sentidos, né, de um modo geral, acabou, as inseguranças sumiram, eu comecei a me ver bonita, né, o meu sorriso era outro, as pessoas diziam isso, não, você está iluminada, você está com algo diferente. E graças a Deus, hoje eu consigo ter um bom relacionamento com a minha mãe, com a minha irmã e com todas
com todos à minha volta. E eu não deixei de ter dificuldades, né? Porque eu conheci o Espírito Santo. Mas hoje, as dificuldades, ao invés de me abater, ao invés de me entristecer, elas me fortalecem. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante da minha vida. Porque ele é o que me compreende, que me conhece. Ele é a primeira pessoa com quem eu falo de manhã e a última com quem eu falo à noite. Então, ele é mais importante que a minha família, ele é mais importante que a minha carreira, ele é mais importante do que qualquer outra coisa que possa existir nessa vida. Neste domingo, no último dia do jejum de Daniel, o dia de Pentecostes. Direto do cenáculo em Jerusalém, o mesmo lugar que os discípulos receberam o Espírito Santo, o bispo Macedo, ao vivo, ministrará o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a igreja. E aí no domingo, no derramamento do Espírito Santo, que apareceu o bispo ao vivo, veio aquela paz, veio aquela alegria que eu nunca senti na minha vida. O próprio Deus tinha colocado o amor dele dentro de mim, que era o Espírito Santo. Eu nunca tinha sentido uma alegria tão grande na minha vida, mas tão grande. A profecia do derramamento do Espírito Santo se cumpriu na vida dessas pessoas, se cumpriu na vida dos discípulos e também irá se cumprir na vida de todos que, com fé, participarem do último dia do jejum de Daniel. Domingo, dia 9 de junho, o dia de Pentecostes. Especialmente às 9h30 da manhã, com a conexão ao vivo com o Bispo Macedo, direto do cenáculo em Jerusalém. O mês sexto ficará marcado para sempre na história da sua vida, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Marina, tenho 27 anos, sou vendedora e eu já estava na igreja há muito tempo, mas eu não priorizava a Deus. Eu era uma pessoa muito vazia, muito triste e eu busquei preencher isso em um relacionamento. Mesmo dentro da igreja, minhas orações eram repetitivas, vazias, eu não priorizava mais os ensinamentos de Deus dentro da minha vida. Eu ia para a igreja, eu ouvia, mas eu não praticava do lado de fora. Foi quando eu vivi esse relacionamento e ele não me levava para perto de Deus, porque por mais que os meus pais me autorizassem, ele não era uma pessoa da fé. Eu não me afastei da igreja, mas eu já estava afastada de Deus. Eu já estava fria com Deus, eu não tinha mais um relacionamento com Deus. E então foi uma pregação em que o pastor pregou sobre a salvação e eu despertei, eu falei, meu Deus, eu estou na sua casa e eu posso não ser salva, porque eu não te conheço. Eu ouço falar do Senhor em todas as pregações, porque eu frequentava a igreja com regularidade, mas eu não te conheço. Foi quando eu tive sede de conhecer a Deus, de saber quem era Deus dentro de mim, a Marina e Deus. Quando eu despertei, eu falei para Deus, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu abra a mão para o Senhor vir habitar dentro de mim? E foi quando Ele me despertou, para deixar tudo que me ligava ao mundo, todas as coisas erradas, mentira, o relacionamento que não era do agrado dele, que me afastava dele, porque ao invés de ler a Bíblia, de orar, de ter comunhão com Deus, eu priorizava esse relacionamento, eu saía, eu ouvia a voz de Deus, que me pediu o término daquele relacionamento, e foi difícil, porque eu tinha sentimentos por aquela pessoa, a gente já estava há algum tempo juntos, mas eu preferi pagar esse preço do que Deus havia me pedido para poder receber o Espírito Santo. E aí foi quando teve a oportunidade do jejum de Daniel.
Quando veio a proposta que o Bispo Macedo apresentou, que era você dar o seu tudo, abrir mão de informações para você se conectar a Deus, eu não pensei duas vezes. Eu falei, é a minha oportunidade. E aí foi quando eu abri mão do tempo que eu antes gastava com informações do mundo, um filme, uma série, para me dedicar a Deus. Então eu passei a orar muito mais, eu passei a jejuar, abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia. No começo eu lembro que eu pedia direção e às vezes eu não entendia, depois eu fui entendendo, Deus foi me mostrando o caminho. Na primeira semana foi difícil, porque você tem o hábito de ver TV quando chega em casa, mas na segunda semana eu estava com tanta sede de Deus, que eu nem pensava mais. Eu desacostumei de assistir televisão, porque eu queria ler a Bíblia, eu queria falar com Deus. Todo tempo livre eu pensava em Deus. Eu baixei músicas no meu celular, no ônibus eu ia pensando em Deus. Então eu preenchi o meu tempo com as coisas de Deus. Eu comecei a não ser mais triste. Por exemplo, eu não me sentia mais sozinha. Mesmo estando fisicamente sozinha, eu já era uma pessoa muito mais feliz, eu era uma pessoa mais paciente. Às vezes eu não tinha paciência com os meus pais dentro de casa e eu comecei a ser paciente, uma pessoa tranquila. Me fez muito bem esse período. Foi uma limpeza espiritual mesmo. Aí, uma semana antes de se findar o propósito do jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. Foi maravilhoso, inexplicável. Foi um divisor de águas. Eu passei a ser feliz. Aquele vazio não existia mais. E eu queria agora levar Jesus para as outras pessoas. Porque o bem que ele havia me feito, conhecê-lo pessoalmente, eu queria que as outras pessoas agora também o conhecessem, para que elas também fossem felizes como eu sou hoje com o Espírito Santo. Depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu sou muito feliz. Eu não tenho mais aquele vazio, eu sou uma pessoa alegre, tranquila, carismática, não me sinto mais sozinha. E aquele rapaz que eu tive que abrir mão para poder receber o Espírito Santo, também recebeu o Espírito Santo, se converteu e hoje estamos casados. Foi muito importante o jejum de Daniel, porque com ele eu consegui abrir mão de coisas que me tiravam tempo. Esse tempo eu não dedicava a Deus. Então quando eu falei, eu vou fazer o jejum, que eu me comprometi a abrir mão dessas coisas para me dedicar a Deus, foi quando eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. O jejum de Daniel foi essencial para isso. O Espírito Santo, ele é tudo, tudo. Ele é o amor da minha vida, ele é o meu pai, ele é o meu guia. Sem ele, a Marina hoje não seria a Marina. Simples assim, porque ele trouxe a alegria, ele trouxe a minha razão de viver, ele me orienta, ele me mostra o caminho, ele me ensina, ele é tudo para mim. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Pegue um copo com água, se for possível, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome glorioso. Bendita seja a tua palavra que nos ilumina, que nos ensina o caminho da vida. Bendito seja o teu Espírito que honra a tua palavra, atendendo às necessidades daqueles que te invocam
em espírito e em verdade, daqueles que te invocam, ó Senhor Jesus Cristo, de todo o coração. Ó meu Pai querido, eu quero te pedir por essas pessoas. Eu peço que o Senhor venha consagrar esse copo com água, essa garrafinha de água, para que de alguma forma, quando essa criatura beber e essa água tocar no seu estômago, haja, meu Deus, uma libertação completa e total. Haja, meu Senhor, o cumprimento da tua palavra, porque a tua palavra diz que se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu. E eu concordo com essa criatura, que talvez esteja aí sozinha, chorando, gemendo, lutando, meu Deus, para sobreviver a essa situação de depressão, tristeza, angústia, e que tenha ouvido vozes, mata-se porque você vai descansar, é mentira, essa voz é mentirosa, porque quando a voz é de Deus, Ele oferece vida, esperança, Ele oferece vida com abundância, não um desespero total como a morte. Não, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, seja livre aí onde você está, seja livre dessa maldita voz, seja livre dessa maldita imagem que você vê, seja livre dessa maldita depressão, dessa maldita ansiedade, seja livre de todas as suas maldições, porque em o nome do Senhor Jesus Cristo há poder para você ser livre, assim como eu. Em o nome do Senhor, amém e graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Minha amiga, o caminho da vida é sacrifício, né? O caminho para você ser livre é um caminho, com certeza você vai ser livre, mas você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Por exemplo, nós podemos orar para você, mas não podemos obedecer por você. Nós não podemos sair da sua casa por você. Você tem que sair para vir em busca daquilo que Deus tem prometido para aqueles que o buscam. Essa é a fé inteligente. Você obedece à palavra de Deus, a palavra de Deus garante a resposta para você. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar.